Eu sou Thiago, neurocirurgião infantil. Hoje conversaremos sobre um tema que é dos mais comuns no consultório, que são as deformidades do crânio, da cabeça. Tudo começa em torno por volta da terceira semana da gestação, quando o cérebro se forma. Por volta mais ou menos do final do primeiro trimestre, oitava, nona semana, a camada que a gente chama de membranosa do crânio, ela começa a se formar. E depois disso, com o desenvolvimento do crânio, com o desenvolvimento do cérebro, os dois, eles participam de uma forma quase que interativa. Eles têm matrizes de crescimentos diferentes, ao mesmo tempo que um interage com o outro. E aí esse crânio, ele se formará de duas formas. A gente vai ter o que a gente chama de neurocrânio, que é toda a parte da cabeça que tem o cérebro, né? Então vai aqui da base até a parte do cérebro, e o resto da cabeça, que é essa daqui. O neurocirurgião infantil, ele cuida dessa, que vai da base até em cima. Quando uma criança nasce a termo, 38, 40 semanas, essa cabeça, ela tem mais ou menos 25% do tamanho de um adulto, ou seja, um quarto do tamanho da cabeça de adulto é quando a criança nasce. Quando ela chega no final do primeiro ano, ela está praticamente com 70%. Então, esse primeiro ano é a hora que a cabeça ela cresce de forma muito mais rápida. A gente usa uma continha que a gente fala que do primeiro ao terceiro mês, a cabeça ela cresce 2 centímetros por mês. E do terceiro até o terceiro mês, do terceiro ao sexto mês, ela cresce 1 centímetro por mês. E do sexto ao nono mês, ela cresce meio centímetro por mês. Isso é que faz com que uma cabeça de uma criança nasça mais ou menos um quarto, e quando ela chega no final do primeiro ano, ela está 70% do tamanho de uma cabeça. Isso é importante porque coloca a gente na perspectiva do que seria uma deformidade craniana. Existem 2 jeitos de ter deformidades. As causas são as mais diversas possíveis, mas toda alteração do tamanho da cabeça e toda alteração da posição dos ossos da cabeça, nós podemos chamar de deformidade. Então, uma cabeça que ela nasce mais ou menos entre 33 até 38 centímetros, quando a criança nasce por volta de 9 meses, ela tem 2 coisas que podem acontecer com ela. Essa cabeça, ou ela vai ser uma cabeça pequena, ou essa cabeça será uma cabeça muito grande. As cabeças pequenas, que nós chamamos de microcefalia, e em 2015, se vocês lembram, a gente teve uma epidemia de Zika vírus, e a gente começou a falar de microcefalia. Então, a microcefalia, ela acontece quando a cabeça ela nasce com menos ou igual do que 32 centímetros. Então, quando o bebê tem 9 meses, a cabeça ela tem que ter pelo menos 33 centímetros. E uma conta que a gente faz até melhor é que toda criança, quando nasce, o pediatra ele tem um gráfico, e nesse gráfico a gente tem o tamanho da cabeça de acordo com a idade que essa criança tem. Então, todas as vezes que a cabeça de uma criança ela está menor do que a gente chama de P3. P3 significa que 97% das crianças têm a cabeça maior do que ela. Quando está abaixo disso, é microcefalia. E quando a criança está com P acima do P97, ou seja, 97% das crianças vão estar com a cabeça menor do que isso, a gente chama isso de macrocefalia. Isso conta porque existe uma associação direta entre cabeça pequena e desenvolvimento. Uma criança
pode ter a cabeça pequena, mas essa cabeça ela tem menos do que 33 centímetros quando ela nasce. Ou então, ao longo do primeiro ano, eu recebo muitos casos de pacientes que chegam no consultório, porque a cabeça estava crescendo e ela parou de crescer. Ou então, o tamanho da cabeça está abaixo dos 2 desvios padrões. A gente vê os pediatras muito falando sobre isso. 2 desvios padrões do normal da criança. Ou então a criança que tem uma cabeça muito grande. Então o que a gente usa na realidade é que o que está acima de 2 desvios padrões, ou seja, é uma criança que tem um gráfico de cabeça e ela começa a crescer a cabeça simplesmente sai desse gráfico e ela ultrapassa 2 curvas, isso é uma cabeça muito grande, é uma macrocefalia. Na nossa realidade, uma cabeça grande demais, 60% dessas cabeças grandes demais, elas têm um desenvolvimento neurológico normal. Só que 40% das vezes podemos estar diante de um problema. Então, nós temos de cada 10 crianças que nascem, nós temos, na nossa realidade, 6 crianças que têm uma cabeça grande e que elas são neurologicamente perfeitas. Só que nós temos 4 crianças que não têm um desenvolvimento neurológico normal. Essa hora é a hora que o neurocirurgião infantil, ou o neuropediatra, ou um bom pediatra, acende o alerta de tentar entender o motivo. Sim, dá para fazer mais com crianças que têm malformação craniana de crânioestenose. E quanto mais cedo for feito, melhor para o desenvolvimento intelectual dela. Capacete não cura crânioestenose. A cirurgia, ela cura crânioestenose. Então, se você é cuidador, profissional de saúde, se você tem alguma criança, mesmo bebezinho, de 3 a 6 meses, com aquelas características que a gente falou atrás, compartilha esse vídeo, divulga o vídeo, traz o caso, traz as dúvidas, vamos discutir, vamos conversar. Quanto mais pessoas souberem, mais crianças e famílias serão beneficiadas.